E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Começando mais um Só Agentes Cash, o nosso papo das nossas quintas-feiras. E às vezes a gente posta outros dias também. E hoje o meu convidado é muito especial. Esse episódio é um oferecimento da revista do Só Agentes, né? Se você não assinou ainda, se você não faz parte do clube, por favor, agora está saindo revista nova e você merece ter esse conteúdo, uma revista feita 100% para você. Meu convidado é super especial, o cara que vai fazer você ganhar tempo, ganhar dinheiro, agilidade, ou seja, esse cara vai mudar a sua vida depois de você conhecer a história dele. Eu tô aqui com Osmar Costa, da Resolve Aqui. Fala, meu irmão, você tá bem? Muito bem, Negrinho. Prazer imenso, uma honra estar aqui contigo, divulgar um pouco mais dos nossos serviços, nosso trabalho e a ferramenta que nós somos hoje para o mercado de turismo, em especial as agências de viagem. Esse cara salva minha vida aqui, viu? Depois a gente vai falar um pouquinho das coisas que ele apronta lá. Mas assim, cara, eu só tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo. Né? Essa pergunta aqui é a única que a gente deixa no script. Fala um pouquinho de você, de forma resumida, como que você começou no turismo, quanto tempo você tem, as coisas que você faz e como que o turismo despertou na sua vida até você chegar na Resolve Aqui, que é onde eu quero focar mais, onde eu quero dar ênfase, que é a empresa que você atua no momento. Legal. Negrinho, comecei em 2004, por acaso, né? No norte do Brasil, em Manaus. Um abraço, Manaus. Terra boa para ganhar dinheiro. É bom ainda para ganhar dinheiro? É bom. Estou lá há 30, 40 dias, sempre estou lá. Tem negócios lá. E em 2004, o mercado ainda era muito desconhecido, né? Era muito fechado. E houve uma situação que eu tive que emitir uma passagem, tive que fazer uma viagem, descobrir as milhas. E aí uma amiga quis viajar, ia pagar caro. Eu disse, olha, eu consigo mais barato. E nessa passagem eu lembro que eu ganhei 100, 200 reais. Eu digo, oh. Aí depois ela me pediu a volta. E emiti, ganhei mais 200 reais. Aí ela foi colocando outras pessoas na área da educação e a gente foi desenvolvendo, né? Isso, milhas, na época, era muito, muito delicado, era um mercado ainda bem desconhecido, que gerava... 2004? 2004. Gerava desconfiança, não tinha internet. As emissões... quando eu entrei, né, eu digo, opa, isso aqui tem algo legal. É interessante falar isso, Negrinho, porque as emissões na época eram por telefone. Entendi. Então, tínhamos que ligar, né, fazer as emissões por telefone e o telefone caía na blacklist, aí eu tinha que reunir todos os contatos das emissões, ia para um orelhão, eu tinha que emitir por um orelhão, ligava para a Central Smiles e tal, não tinha fidelidade, enfim, mas ganhei muito dinheiro. Você ganhou dinheiro com isso. Ganhei Você montou muito uma dinheiro agência, então, especializada em emitir passagem com milhas. Isso. Esse foi seu começo no turismo. E assim, eu era tratado lá como, praticamente, na época, com extremo preconceito, né? Porque Entendi. Era algo que ninguém conhecia. Você aí que foi um dos... Percussores. Percussores. Né? Eu não estava sabendo falar a palavra. Precursores. Percussor. Nós que botamos assim a cara na janela, que fomos para TV, rádio. E antes você trabalhava com o quê? Antes você mexia com o quê? Representação comercial. Você sempre foi de vendas? Isso, sempre foi de vendas. Legal. Aí foi desenvolvendo até que... Aí em 2011 passei a representar uma consolidadora, uma operadora no norte, conheci as agências, né? E conhecendo as agências, elas começaram a reportar algumas dores, né? Os problemas e tal. E ali eu fui começando a resolver, a dar um suporte, a dar um atendimento ali mais direto. Entendi. E isso aí acabou fazendo com que no norte do país eu fosse ali conhecido ali até 2016 como pronto-socorro das agências. Pronto-socorro pronto-socorro das agências. Então, tudo que ocorria de problema, de situação, eles procuravam. E das coisas mais simples às mais delicadas. E
como eu nunca fui de ficar dentro, né, de quatro paredes, eu sempre fui de relacionamento, sempre externo, e essas oportunidades da Operador fez eu conhecer muitas agências, aí eu fiquei centralizado. Não tinha essa referência, então resolvia problema gerado pela gente, problema gerado pelos outros e etc. Nessa época, eu tenho para mim que se eu se candidatasse a vereador em Manaus, eu ganhava, viu? Você ganhava, você Ganhava. começou a salvar todo mundo. Sim. Essa época foi bem legal. Você metia aquela roupa do salva-vida, colocava o negócio ali e batia nas agências. Era tipo... Na verdade, eles que batiam, Eles né? que batiam. Eles que vinham. Então, era passageiro em solo, era agência com problema, agência que não conseguia resolver as coisas, não tinha contato, de madrugada. Então, Que ano que foi isso que você falou? 2011? 2011 a 2016. 2011 a 2016. Tá. E aí, vamos entrar agora no lance da Resolve Aqui. Certo. A Resolve Aqui, então, ela é uma empresa que no nome já diz que auxilia... Hoje você pode dizer que você ainda é o pronto-socorro do agente de viagem? Sim, tá no DNA. Tá no DNA. Tá. Então, vamos lá. O que a gente faz? Para quem nunca ouviu falar da Resolve Aqui, para quem não sabe, o que você faz lá? Hoje a Resolve Aqui, ela preenche uma lacuna no mercado, né? Que é uma lacuna do pós-venda. Então, hoje nós damos suporte para todas as agências de viagem. Hoje nós temos beirando 1.500 agências que nós atendemos. E temos números aí bastante interessantes aí, em menos de um ano. E hoje nós pegamos as demandas das agências de viagens, desde as mais simples às mais complexas. Tá. Então, hoje nós damos suporte desde uma orientação, um atendimento, a uma resolução das coisas mais extremas que você possa imaginar. Então, vamos lá. Vamos começar aí pelo basicão. Tô com uma demanda lá. Qual que é a demanda mais básica que vocês atendem no dia a dia? Olha, Negrini, ela vai desde um assento bloqueado, um check-in bloqueado. Marcar um assento, check-in bloqueado. A transportar um passageiro importante que está em Guarulhos e precisa ir para Campinas e temos que arranjar um helicóptero para ele. Tipo isso. Entendi. Então, Então vai realmente. Você falou que vai do básico mesmo ao... Vai ao extremo. Ao extremo. Vai assim. É uma faculdade, assim. Hoje nós, quem faz parte da equipe, ela tem uma faculdade, porque nós todo dia somos desafiados. Então, todo dia tem uma novidade. Tá. Todo dia tem situação. Agora mesmo nós temos um passageiro para embarcar em Congonhas, que nós precisamos pegar ele, a agência quer que nós alguém pegue ele lá em Congonhas, leve ele até o portão de embarque. Então, exige uma credencial para entrar. Do portão. Não é só o raio-x, é no portão. E você vai dizer, pô, mas é muito simples isso, né? Esse é o serviço. Mas pense um filho de uma pessoa importante. Entendi. Que está viajando só. Pense numa pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção. Pense em alguém que tem algum problema de saúde, né? Então, é uma lacuna que ninguém olhava e hoje nós somos ali uma ferramenta importante. Parece que somos solução. Entendi. Então, você falou um pouquinho de situações de aeroporto, né? Sim. E aí, por exemplo, eu tô com um pepino lá que meu check-in tá bloqueado lá em Roma, meu passageiro tá embarcando lá pela Ibéria. É mundo hoje. É mundo. Assim, Negrini, a questão é desafio. Lá ninguém diz não. Você chegar e diga, olha, tem um voo da Starlink indo agora para a Lua e eu preciso... Cara, eu lhe garanto que alguém vai bater na porta do Elon Musk lá. Nem que ele diga, não posso atender, mas vão bater. Então, a equipe ela é muito disciplinada na questão de aprender, né? Ela não tem problema de ir lá, bater na porta e dizer, opa, não é assim que faz. Ela dá um visto ali. Não é desse jeito.
E aí vai ganhando experiência e, com o tempo, na própria tratativa, nós já sabemos, já, digamos assim, os caminhos das pedras, os atalhos para resolver aquilo. Sobre a questão de mundo, nós tivemos uma situação interessante recente, que é uma bagagem extraviada. Então, ela saiu pela Latam, foi por outras companhias, envolveu mais 2 companhias parceiras, e ninguém achava. E ela estava na Finlândia, e ligando para a Latam mandava para outro, que eu vou falar depois aí da questão do que a gente tem lá o setor do voleibol. E a Latam falava que era da companhia e tal, e nos bastidores, mesmo a companhia não ainda identificando, nós conseguimos localizar. Estava na Finlândia, estava lá certinho, bonitinho, antes mesmo da companhia comunicar o passageiro. Então, mas é muita coisa que a gente faz. Nossa, que... É maluquice. Negrinho, tem coisas que não é nem pelo valor, porque um serviço desse daí custou R$80. Então, assim, é um negócio simbólico, né? R$80, todo esse serviço aí. Então, e nesse caso, dá uma sensação tão prazerosa da resolução, da superação, né? E que toda equipe vibra. E a gente vai colocando lá, tem uns tópicos do ranking lá das causas impossíveis. Costumo dizer que o impossível a equipe faz agora, o milagre demora um pouquinho. Impossível o impossível dá para resolver. O impossível agora. Tá, você tocou num ponto de preço, tá? Como que hoje a empresa, como que o agente de viagem hoje paga esse serviço? Ele tem que fazer um clube, uma assinatura, é por serviço? Você tem uma tabela? Como que funciona isso? Então, hoje nós temos uma comunidade, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, onde lá reúne... temos alguns grupos onde reúne as agências, né? Essas agências solicitam lá os atendimentos e, em média... tipo, vamos supor que você diz assim, Osmar, fala para alguma das meninas, olha, eu preciso remarcar esse voo, né? Eu preciso remarcar esse voo, não estou conseguindo contato, com a American Line, não falo inglês, o atendimento aqui encerrou, somente por lá. Então, nós temos uma pessoa capacitada que vai fazer esse contato. Aí ela vai passar para ti toda a situação, toda a tratativa, vai dizer, olha, o valor da taxa é esse, tal. Você quer proceder? Aí você diz, quero, né? Você, ok, vou pagar. Então, ela pega as informações, conclui, você paga R$80 por esse serviço. Se, porventura, você, por alguma razão, dizer, olha, eu não vou proceder, aí você paga R$40, é uma taxa simbólica de consulta por toda essa energia gasta. Entendi. Então, não é algo explorativo, não é algo ali que vai ali onerar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Esse valor aí é simbólico e a gente mantém dessa forma. Entendi. Porque tem coisa também que o agente pode falar, não, eu não quero seguir e tal. Entendi. Tá, você que está vendo esse episódio agora, muito provavelmente essa taxa ela pode mudar. Tá? Então, não pegue esse valor como uma referência eterna, porque... o podcast já tem mais de 2 anos, então tem episódio ali. Mas só para você ter uma ideia ali de como que começa, se você está vendo agora, é mais ou menos essa faixa, certo? E esse valor, ele geralmente é por pessoa, por serviço, como que você faz? Assim, por pessoa. Tá. Tipo, o localizador tem 2 pessoas. Essas pessoas são 2 tratativas diferentes. Entendi. Então, é por pessoa. Tá? Tem casos que é uma situação simples, desbloqueio para o check-in por pessoa também, que são vários cartões, então entendi. É por pessoa. E o desbloqueio de check-in, que pode parecer uma coisa simples, mas assim, vocês não têm ideia do quão angustiante alguns agentes de viagem que entram em contato conosco desesperado, porque não quer que o passageiro passe por algum constrangimento, ou tenha que responder algumas perguntas, etc. Então, é uma coisa simples, mas que... Isso é quando o desbloqueio de check-in é quando o cliente está lá na agência, quer fazer o web check-in do cliente, e por algum caso dá aquela mensagem, vá até o balcão e tudo mais, aí você faz esse desbloqueio. Geralmente as passagens que são emitidas com menos de 24 horas, que nós chamamos de prevenção, etc.,
e o passageiro tem que passar pelo balcão e ser questionado como é que foi adquirida aquela passagem. Entendi. Você desenrola isso também. A gente consegue... Então tá, vamos fazer um... Eu vou te falando algumas coisas que vem na minha cabeça, você fala se faz ou não. Certo. Beleza? Então... Filho bonito, faço. Depois você manda a foto aqui, vou pôr a foto aqui pra ver se... bonito. Não tem o nome de belo, não, é bonito. É, né? Vamos ver se... Então vamos lá, do mais básico, antes da viagem. Antes de comprar. Certo. Inserir CHD e Infant. Infant, né? Sim. Infant é mais, né? Sim. Faz. Sim. Beleza. Inserir PET. PET também. Inclusive mudou aí algumas regras. A equipe está extremamente aí atualizada. Insere e quando excede lá o peso, já tem outras ferramentas, que é a questão A questão do PET é interessante, né? Ela tem a questão lá do peso, acho que é 43 quilos. Se passar disso, nós temos como enviar pela Latancar e conseguimos casar o mesmo voo do passageiro. Então, em tese, só vai pagar um pouco mais caro. Um pouco não, vai pagar mais caro. Entendi. Mas vão viajar juntos. Tá, então a gente falou de Infant, a gente falou de PET, menores acompanhado. Menores acompanhado, tem várias situações, né? Que também conseguimos resolver, que menores acompanhados, dependendo da companhia, dependendo do trecho, né? Algumas companhias têm que ser voo direto, outras tem que até pega com conexão, mas não pode ser o último voo, a conexão não pode ser o último voo. Então tem alguns detalhes tem aí. Coisinhas aí. Tem umas coisinhas bem... Tem umas letrinhas miúdas aí. Entendi. Assessoria no aeroporto tem, Sim. Se precisar qualquer coisa tem ali no aeroporto. Todos aeroportos. Todos os aeroportos. Sala VIP? Sala VIP, nós temos o que nós chamamos de embarque e desembarque assistido prêmio, né? Que aí nós recebemos, por exemplo, nós recebemos um passageiro do Canadá, ele não falava português e tal, a família super apreensiva. Ele ia fazer uma conexão em Guarulhos para Manaus, inclusive. Nós recebemos ele com a pessoa que falava a língua. Levou para a sala VIP, fez todos os trâmites e depois embarcou ele num voo comercial. Né? Entendi. Então, um trabalhozinho aí interessante. Foi 4 horas de atendimento, inclusive. Tá. Alteração de voo, essas coisas? Sim, alteração de voo, no show, cancelamento, tudo isso aí a gente consegue fazer um trabalho mais ágil, mais prático, sem tanto gargalo e facilitando. E, às vezes, até rentabilizando o agente. Entendi. E qualquer companhia aérea, na maioria das vezes, ou você tem nacional, Inter, como que é? A Resolve aqui acho que ela já pegou casa até da Transbrasil, Varg, VASP, tudo. Você é velho de mercado, hein? Então, Pelo amor de Deus. São uns caras mais novos aqui no podcast, viu? Trazer esses dinossauros aí. Não, essa assim, ela não tem limite, sabe? Ela não tem. Se você disser assim, olha, eu quero uma resposta para isso. Entendi. Alguém vai lá tentar fazer. Todo dia tem uma novidade pra gente. Uma coisinha simples, Negrini, que acabou despertando uma demanda alta. Uma agência nos chamou nos bastidores, digo, olha, meu passageiro esqueceu a bolsa dela no raio-x, né? E ela teve que embarcar e tal, lá está o passaporte, tá a documentação e tal. E é algo que ninguém tinha olhado para isso. E, de repente, nós fomos entender como é que funciona. Hoje nós já temos tudo isso já bonitinho. E é uma demanda que, por incrível que pareça, toda semana a gente tem situações de passageiro que deixou pertences no aeroporto. Nossa, e nós já temos contato, legal, já sabemos como fazer. Já temos uma pessoa de confiança que pode pegar lá, já sabemos que ela tem que enviar um e-mail para lá, autorizando, então essa pessoa pega, envia. Então,
tem ali todas as ramificações. Então, vai surgindo as novidades e nós vamos se adaptando. Que legal isso. Eu acho, agente de viagem, você me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho que a Resolve Aqui, ela vai te dar uma outra receita de negócio. Que é aquele cliente que não compra com você, mas vem falar com você quando ele tem um problema. Me ajuda aí a alterar essa passagem, me ajuda aí no aeroporto e tudo mais. E geralmente o que a gente faz? A gente nega esse atendimento. A gente fala, não vou fazer porque não comprou comigo, eu quero que ele se lasque. Né? O que a gente pode fazer agora que a gente tem o suporte da equipe da Resolve Aqui? A gente pode pegar esses casos. Você viu a taxa que ele cobra ali de serviço, que é uma taxa bem honesta? Você pode pegar isso e jogar o seu lucro lá em cima, tipo 300, 400, 500 reais. Pode virar uma fonte de receita para você quando o cara não compra com você. E aí você tem que se valorizar, o agente de viagem tem que se valorizar e falar assim, essa taxa você só está pagando porque você não comprou comigo. Porque se você tivesse comprado comigo, isso aí estaria incluso no seu atendimento. Porque eu já faço um seguro, aí você inventa uma história. Não é verdade isso? É isso mesmo. Não, assim, ó. Nos eventos que participo, Negrilha, é impressionante a quantidade de agente que chega, que me abraça e diz, olha, tu colocou 400 reais no meu bolso de graça, tu colocou 100 reais, tu colocou 1.000 reais no meu bolso de graça. E assim, eu nem lembro certo, mas assim, eu digo, pô, que legal. Porque tem um detalhe. O problema nem sempre vem pela agência de viagem. O problema do passageiro nem sempre é causado pela agência, pelo agente. Mas o mérito da resolução pode ser da agência. Entendi. O mérito da... como é que eu posso... Como é que eu classifico? Problema, solução. Se você tem uma dificuldade, você vai e alguém pega na sua mão, lhe orienta ou como eu costumo dizer, come no mesmo prato que você, com aquela dor e tal, você é lembrado. E o problema no pós-venda do turismo, que é um dos grandes gargalos, não só do turismo, mas de vários segmentos. Esse gargalo do pós-venda, que é um problema, que é a questão que muitas vezes algumas pessoas viram as costas para isso, é o que mais fideliza o cliente. É o que mais fideliza. É o que mais fideliza. Porque você é lembrado, você sabe que com aquela agência, com aquele agente, dá para ir até a página 10. Ele não vai ficar ali. Então, todo agente de viagem, toda agência de viagem que negligenciar um pós-venda, ela está perdendo a oportunidade que o mercado está dando de criar raízes, de fidelizar o seu cliente, o seu público. Você falou bonito aí, porque imagina, o cara esquece uma bolsinha lá no raio-x. Você consegue recuperar isso, ele vai lembrar de você para sempre. Claro, não só vai lembrar, como vai te exaltar, como vai te indicar. Ele vai ter... assim, ó, dependendo do perfil do cliente, ele vai ter tipo uma dívida de gratidão com você. É verdade. Ele tem uma dívida de gratidão com você. E tem mais. Tem algo que eu já reparei que... Quando você faz um comércio de uma venda da passagem, é algo mecânico. Então, você eu quero viagem, tal. Quando surge uma situação de pós-venda, algo mais delicado, que exija um gasto maior de energia com aquilo, você acaba estreitando laços com o teu cliente. Aquele cliente até então que era mecânico, que era distante, você começa a entender a dor dele, ele começa a criar uma dependência de você, ele começa a compartilhar outras coisas da vida com você e você acaba criando uma afinidade. Quando vê, ele está ali lado a lado com você, como se já não fosse só cliente, mas fosse amigo. Porque o pós-venda te dá essa oportunidade. Negligenciou o pós-venda, você está um passo atrás do mercado. Osmarzão, a gente está falando aqui de agência e tal, mas eu acho que essa é uma ferramenta também que a gente pode usar muito no corporativo, né? Sim. Quem atende muita empresa, que tem executivo viajando para um lado, para o outro, que precisa sempre remarcar, que precisa mudar, faz o check-in, cancela, tal. Você tem muita clientela do corporativo também? Eu tenho a clientela do corporativo, ele já vem do Osmar, já vem para o Osmar.
Então, eu tenho um público que, como estou desde 2004, eu tenho um público que ele tem que passar por mim. Que se eu pedir para outra pessoa atender, ele já se sente ofendido. Então, eu tenho um público extremamente seleto, né, que vai desde político, pessoas importantes, famosas, esportista. E essas pessoas, ela é comigo, ela se sente segura comigo. Eu tenho dificuldade de atendê-las devido o tempo, né? Entendi. Então, as respostas, e elas aguardam. Então, tem relacionamento aí de 18 anos com clientes. Então, o corporativo, eu ainda não bati na porta para resolver aqui. Das empresas. Né? Não, porque a ideia é trabalhar exclusivamente com as agências de viagem. Não, então, eu digo isso. Eu digo as agências de viagem que atendem o corporativo. Sim. Não. É isso que eu falo. Olha, olha para a câmera. Eu tô falando isso porque se algumas agências aí que nós atendemos no corporativo, em especial comigo, ver esse podcast, faz um comentário aí embaixo aí, porque diz assim, olha, eu estou ganhando dinheiro com as marcas, porque eu lhe garanto, é o mercado mais rentável hoje, o corporativo, passando por mim. Porque o que eu faço? O corporativo, ele chega com a venda já feita, né? O corporativo não é uma venda propriamente dita, é uma resolução de problema. O corporativo é uma passagem que a pessoa tem que viajar, que chova, que faça sol. Então, o que eu consigo fazer, Negrini? Eu consigo otimizar a margem de ganho da agência de viagem. Entendi. Eu consigo fazer isso. E se tiver vendo aí, vai ter muita gente aí que vai estar dizendo, é verdade, isso aí que o Osmar está falando. Entendi. Porque esse público específico corporativo, que é o público imediatista, né? Que o público turismo não, que ele é programado e tal, mas o corporativo, que é chamado Papum, esse aí nós temos ferramentas importantes aí para algumas agências que conseguem lucrar bem. Aí, galera, você que tá no pequeno, médio, grandes contas aí, chama aqui. Depois, se você quiser, eu vou deixar todos os contatos aqui da empresa, tá? E aí, se você quiser o WhatsApp direto dele aqui, só me mandar um recado que eu mando aqui o WhatsApp direto dele aqui. Ele vai brigar comigo, mas tem que ser papo. Não, pode papo passar. Reto, né? Que é importante, porque do mesmo jeito tem algumas empresas que vão querer falar com você, até mesmo para entender a dinâmica e tudo mais, né? Eu sei que você tem uma equipe grande lá. Sim. Sei que você não trabalha mais, agora você só fica na boa lá. É trabalho, ó. Eu sou o N3, tá? E de vez em quando chega coisa lá no N3, no nível 3, a gente resolve. Você é o nível... tô lá. Você é a sala de... Eu sou o impossível, o pessoal tá resolvendo ele. Quando chega no milagre... Não que eu seja santo, estou muito longe disso. Você fica ali no terceiro andar. Isso. Show de bola. Então, assim, a gente está falando aqui de uma empresa extremamente organizada que faz o agente de viagem ganhar tempo, é isso? Isso. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, né? Então, o que a gente fala aqui, né? Hoje, o que você mais tem de precioso, né? Com esse lance de inteligência artificial, equipe e tal, as pessoas querem falar com você. As pessoas querem ou você olhar ou você supervisionar. Imagina você ficar 4, 5 horas numa central de uma companhia aérea para remarcar um bilhete, sendo que a equipe do Osmar faz isso em... Vou falar, o tempo que demora não importa, mas o problema é que vai ser resolvido. Né? Não, é resolvido. Então, tempo é tudo hoje. Né? E temos atalho, né? Porque assim, como você... nós já sabemos que tem atendimento que se você for pelas vias comuns, você vai ter desgaste. E tem atalho, tem esse atendimento que eu sei que eu tenho uma pessoa em solo, em Guarulhos, que eu digo, cara, dá um pulinho lá na loja, resolve isso daqui. Olha, a Delta abre esse horário, vai lá, desenrola isso aqui e tal, dá retorno. Então, essa otimização que é pra, a Resolve Aqui, uma pessoa, ela deu um exemplo muito interessante. A Resolve Aqui, que alguém disse, mas isso é coisa simples, né? É coisa simples e tal. Aí a pessoa falou, assim, muito legal a colocação dela. Ela falou, olha, fazer comida é simples? A pessoa lavar roupa é simples? Arrumar a casa é simples? Varrer casa é simples?
por que temos empregada doméstica, né? E por que nós temos? Por que nós não fazemos? Se é simples. A pessoa, é verdade. Então, é assim. Por que você acha que a pessoa não faz? Ela não faz porque ela quer ter o tempo dela, ela valoriza o tempo dela, ela quer ter a comodidade, ela quer ter a praticidade e ela está no nível que ela pode fazer isso. Porque a hora dela custa mais caro Exato. do que a hora da pessoa que... Então, assim, começa a entender... Isso é um hackzinho, né? Começa a entender hoje no seu negócio, quando você organiza a sua meta do mês, eu vou vender 100 mil, eu vou ganhar tanto. Começa a entender quanto vale a sua hora. Até para você não perder fazendo um orçamento, até para você entender, pô, a minha hora hoje aqui vale R$500, R$600. Pô, então vale muito a pena eu pagar aqui 80, 40, 100, que for, para, né? Então, assim, começa a entender, né? Americano é muito assim, né, Osmar? Americano, ele fala com hora, né? Ele fala, pô, você quer trabalhar para mim? A hora é R$30, a hora é R$40. Então, começa a pensar nisso como hora, porque aí você vai entender que o negócio vai deslanchar e você não vai gastar a hora com quem não merece ou você vai determinar. É o que você falou da empregada doméstica, né? Isso mesmo. Pô, você fica lá 5 horas limpando, pô, eu faço as mentorias lá. Eu faço 2, 3 mentorias, já pagou tipo um mês da pessoa. Isso. Então é muito bacana isso. Né? E sem falar do desgaste emocional e a energia gasta. Porque, assim, Negrinho, eu vou falar do nosso setor de vôlei. O que é o setor de vôlei dentro da Resolve aqui? Você falou desse negócio. Vocês jogam vôlei lá no meio do negócio? Então. Botou uma quadra lá? O Bernardinho contra o... É tipo isso. É que, com a experiência, nós identificamos que tem algumas situações que, por exemplo, vamos supor que é um bilhete Gol. Aí deu um problema. Você vai lá na Gol. Aí a Gol diz, não, é com Smiles. Aí você bola pro Smiles. Você chega no Smiles, mas não, é com a Gol. Aí você volta, é um vôlei. Então, quando ocorre isso, já seja setor de vôlei. Porque já sabemos que nós vamos ser jogados para um lado e para o outro. Então, nós tentamos antecipar isso. Isso quando é Gol Smile. Agora, quando é uma Latam voando Ibéria e mais uma outra companhia. E emitido com programa de ponto, de parceira. Então, vira uma salada. Ninguém quer ter responsabilidade. Todo mundo tira o corpo fora e nós sabemos como chamar a atenção deles. Nós sabemos onde dar um apertozinho ali, opa, bora resolver. Porque nós tivemos situação para incluir um carrinho de bebê, e simplesmente nenhuma das companhias, era um voo que passava por 2 companhias, nenhuma das companhias queriam receber. Tinha um valor para pagar, mas nenhuma delas conseguia receber o pagamento. Então, era uma coisa assim, desesperadora, porque o voo estava chegando, tinha que colocar o carrinho, enfim. Esse tipo é o setor de vôlei. Agora você imagina o agente de viagem, que ele liga pro Smiles. O Smiles, não, é para Gol. Aí liga para Gol, não, é para o Smiles. A energia, o aborrecimento, o desgaste, a pressão que... Não tem preço, cara. Isso aí, não sei. Isso aí, quem ainda faz isso tendo uma ferramenta, tem que repensar, tem que botar na balança. Então a Resolve aqui é como se fosse um funcionário da sua empresa. É como se fosse um colaborador, só que custa muito, muito, muito menos. Exatamente. Nós somos procurados com agência que quer fazer parceria, que é exclusividade. A gente diz, não, tudo que tiver aqui... E temos agência que tudo joga para a gente. Então, nós fazemos todas as tratativas que ocorrem lá. E temos agências que nos procuram querendo uma parceria. Dependendo da parceria, nós acabamos orientando a fazer de outra forma. Porque não dá... Acaba sendo mais interessante fazer dentro de uma outra dinâmica. Mas nós hoje... E nós temos agências de viagem que, literalmente, nós trabalhamos para ela mais ao pé da letra mesmo. Entendi. É como se fosse um departamento. Departamento. O que você pode fazer também é mandar uma mensagem assim no seu Instagram e falar assim, você teve algum problema de viagem, ou tem algum problema, ou tem alguma demanda e ninguém resolveu para você, manda aqui que eu vou resolver para você. Porque aí você também usa a Resolve como um braço comercial da sua agência, né? Para você vender mais, né? Sim, sim.
Isso é bacana. Porque a passagem aérea hoje, desculpa a palavra, mas o mercado, ele considerando o digital, deu uma prostituída mesmo, assim, que toda esquina você consegue ter acesso à passagem aérea. Entendi. Agora, se você vende uma passagem com uma assessoria, se você vende a passagem com suporte, se você vende a passagem, o cliente sabendo que todas as áreas dele está preenchida, desde uma assessoria jurídica, uma assessoria comercial, uma assessoria da expertise, aí é outra coisa. Então, tem que bater nessa tecla de não... A passagem aérea logo deixará de ser o produto principal. O produto principal vai ter que ser outro. Você acredita nisso mesmo? Eu acredito. Vai deixar de ser? Por quê? Porque ele vai automatizar tudo. Eu acredito o seguinte, eu acredito que daqui a pouco, por exemplo, o que eu faria hoje? Tá? Isso aí vale pro... Se eu tivesse começando, o que você faria hoje? Tá. Se eu começasse hoje, tá? Eu bateria no corporativo, criaria uma estrutura, criaria um grupo onde eu tivesse lá o meu financeiro, o meu comercial, um gerente, um advogado. Um advogado naquele grupo. E botaria o corporativo da empresa lá, a demanda corporativa, porque ali a empresa vai ter todo o apoio que ela precisar. Então, você como diretor, você como dono da empresa, você vai ver que não é só uma passagem. Tem praticamente ali 5 pessoas trabalhando para você, literalmente. E se der uma dor de barriga qualquer... Deixa eu anotar, gostei dessa ideia. Deixa eu anotar. Olha aí, ó. Eu vou fazer. E se der qualquer problema, qualquer dor de barriga, no âmbito jurídico, por exemplo, você tem ali um advogado no WhatsApp. Então, por isso que eu falo que a passagem aérea deixará de ser o produto principal. Porque você vai ter que olhar... assim, cara, é como se você pegasse um carro básico e um carro completo. Então... E tem público para tudo, tá? Nossa, gostei dessa ideia, meu. Eu sei disso. Depois vai ficar gravado. Ô, Belão, deixa esse minuto aí separado aí, para depois eu vou voltar nesse negócio. Gostei desse negócio. Não, mas porque assim, ó, se você observar... Cara, o mercado de turismo é como eles têm muito pescadores. É como se fosse pescador. Só que assim, é um lago. Eu até usei... a semana passada estava em Porto Alegre no evento palestrando e eu citei isso. É como se fosse um lago, né? A maioria vai chegar aqui bem no ladinho com o anzol e começa a pescar aqui e pega peixe. Só que esses peixes aqui, a isca pode ser qualquer um, o anzol é pequenininho, e os peixes geralmente são menores. Né? Para você pegar os peixes maiores, você tem que trocar um anzol, você tem que trocar a isca, você tem que muitas vezes pegar um barco e ir aqui para frente, aqui para o meio, né? Para as águas profundas. E aqui no meio geralmente é silencioso, pega sol, tem que gastar a isca e tem que esperar para poder você pegar um peixe grande. Só que quando você pega esse peixe grande, é como se fosse o cota e compra, né? Você come 2 meses. Isso, e aquele cota e compra. Aquele que não vai dar... Esse peixinho pequeno aqui, ele vai fazer questão por R$10, por R$50, ele vai barganhar e tal. Esse aqui não, esse aqui você botou, puxou, dá mais trabalho, exige mais energia, mas quando você puxa ele, é um outro nível, né? Um outro patamar. Só que exige você sair onde a maioria fica, que é aqui no meio. A maioria começa a pescar. Opa, que legal, estou pescando aqui. Olha esse peixinho aqui, olha esse peixinho aqui. Sendo que tem muito peixão grande aqui. Entendi. E a maioria tem que pagar esse preço que pouquíssimas pessoas fazem. Eu costumo dizer o seguinte, se fosse fácil, todos seriam. Né? Se fosse fácil, todos seriam. E ainda bem que é assim. Ainda bem que a maioria ficam aqui. Porque o ideal é você entender que o mercado ele é uma evolução. Ele é uma evolução. O mercado é para surfista.
todo ano tem uma onda para você surfar, em diferente nicho. Tem o pessoal da hotelaria tem um lugar que está ali em evidência. A questão do pessoal de milhas tem um programa que está dando mais rentabilidade. O turismo tradicional tem um destino que está dando maior remuneração. Então, é uma onda, né? E você tem que ir se adaptando. E a maioria fica aqui no comecinho do lago. E você pega umas ondas lá em Manaus, lá tem... Que praia que você gosta lá? Copacabana? Ipanema? Não. A Manaus... Cara, Fala um pouquinho de Manaus aí que você tanto ama. O que é bacana de fazer lá? Manaus... cara... Manaus, a culinária lá, ela é espetacular. Tá? É mesmo? É espetacular. A questão dos peixes, a questão da comida indígena. Quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei em 90... Você não é de Manaus, não? Não, eu sou do Ceará. Do Ceará? Assim, ó. Que lugar do Ceará? Eu sou de Redenção, Acarape Redenção. A Redenção é a primeira cidade a libertar os escravos do Brasil. Minha mãe é de Crateús. E assim, ó, cearense, olha, Negrinho, cearense falaram que os astronautas, quando chegaram na Lua, que pousaram, que abriu, já tinha o cearense lá vendendo rede. Então, tem em todo lugar. Eu sou metade cearense. Olha aí, ó, tem em todo lugar. Então, quando eu cheguei em Manaus, eu vi um negócio lá chamado tacacá, e todo mundo comendo, né? E o que era o tacacá? Assim, na linguagem bem... Era grude, que eu usava na minha infância para colar, fazer cola. Grude? Assim, a minha linguagem leiga. Era grude, que era de goma e tal, fazia um negócio lá, um líquido lá, folha e camarão. Então, e é uma comida indígena, né? E eu, na hora, eu digo, não, cara, isso é comida de doido e tal. Só que nos bastidores eu fui provar esse negócio. É bom. É bom. Esse negócio do tacacá é bom. É bom mesmo. É bom, o trem é bom, é diferente, é uma comida indígena, é diferente. Então, a culinária em Manaus, ela... É bom pra comer lá. É bom pra comer. Tem algum restaurante que você lembra que é bom, que o cara que tá vendo a gente aqui, tá com um cliente lá, não pode deixar de ir? Tem várias peixarias. Qualquer peixaria que você for lá, que o estacionamento estiver cheio, pode ir. Pode ir. Não, é tiro certo. Peixaria lá é tiro certo, porque... as pessoas lá são expertise nisso. Impressionante. E como que tá esse lance ali de Manaus? Sempre foi muito reconhecido pela Zona Franca ali, pelo aquele lance, tem um corporativo forte. Ainda tá forte hoje? Tem muita indústria lá? Como que você vê hoje a cidade? Caiu muito? O que você pode dar de panorama assim que você saiba? Claro que mais assim, trocando ideia mesmo, batendo papo. Então, na grande Manaus, ela foi blindada pelo governo, né? A questão da isenção. Ela é uma ilha, o acesso lá é avião, né? Então... É difícil você chegar por... É difícil, né? E, assim, existe todo um jogo de politicagem para poder não ter esse acesso, para poder que ter outros... proteger os interesses deles lá. Tá. Então... Ela foi blindada e até alguns anos atrás, eu acho que ela era a 6ª economia do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Caraca. Então, eu costumava dizer, hoje não, que lá era onde eu via as cédulas mais novas. Eu rodava muito dinheiro lá. É mesmo? Você andava nas ruas, você via só carros novos. Você não vinha, era extremamente aquecido mesmo o comércio. E aí... foi mudando aí algumas coisas, o pessoal foi apertando e tal. Hoje nem tanto, mas ainda é uma potência absurda. É muito burocrático, Negrinho, porque, olha só, uma moto é produzida lá, a nível de curiosidade foge um pouco do tema, mas Não, pode falar. A fábrica da Honda mais produtiva a nível mundial está lá. É mesmo? Eu acho que a cada 30 e poucos segundos é feita uma moto. Então é a produtividade absurda. Só que essa moto, ela sai de lá, vai para o centro de distribuição, acho que em São Paulo, e se a revendedora de Manaus tiver que fazer pedido, tem que vir daqui.
Então é as coisas assim absurdas. A carga da moto que passa da rua da revendedora, vem para São Paulo para depois voltar. E considerando que é uma logística aí de 15, 20 dias aí para chegar lá. Então, se você quiser ir para Manaus também, você vai ter um guia lá, pode falar. Ah, não. Se você for cliente da Resolve Aqui, não, ainda tá, mais. Tá em casa, tem parceiros lá legais. Levo na aldeia de índio lá para conhecer. Fazer o fan tour da. A gente podia fazer um desafio. A gente pode pegar os 10 maiores clientes aí do Brasil e levar para lá no final do ano. Dá bom, hein? Dá bom. Vamos pensar aí, vamos fazer uma conta aí. A gente fala lá com a Sakura, para ver se a gente consegue as passagens aéreas, fala com o hotel, a gente faz um barulho lá, hein? Vamos pensar nisso aí. Sim. Seguinte, vou te pedir 1 minuto para eu falar aqui dos meus patrocinadores, da galera que ajuda o Só Agentes Cash a acontecer. E quando eu voltar, eu quero já deixar uma pergunta para você pensar. Você falou que você fica lá no 3º andar, lá no 3A, né? Isso. Eu queria que você falasse pra gente aqui o caso mais difícil, o problemão mais cabeludo que vocês resolveram na história da Resolve Aqui. Tipo assim, pensa numa situação inusitada para trazer aqui pra galera de um... Não precisa nem ser um problemão, mas alguma coisa que reverberou. Eu lembro alguma coisa. Tá bom. Pensa, daqui a pouco eu volto com você aí, beleza? Ok. Vamos lá, Belão! Vamos ver quem patrocina Só Agentes Cash. Quem ajuda a gente aqui a pagar as contas, porque as meninas estão crescendo e o bicho tá pegando, viu? Sakura Consolidadora. Tem diretor novo lá na Sakura. Sakura completou 50 anos, inaugurou uma sede nova, tá cheio de campanha. Ó, se você não tá na Sakura ainda, pensa o seguinte. Faz seu cadastro. Começa ali devagarzinho, manda um bilhetinho para lá, olha o Sakura Click. Daqui a pouco você vai ver que você vai estar apaixonado pela Sakura. Por quê? Porque é uma consolidadora que tem muita tecnologia, mas é artesanal, tem muito humano ali. O seu Cássio ali cuidando de todo mundo, o Vagnão, Vivi, Vargas, toda a galera do marketing, a todo mundo cuidando de gente, beleza? Sakura, número 1, você não pode deixar de emitir Sakura. Nós temos aí, ó, os Marzão falou, Rodrigo Alvim, nosso advogado do Agência Sem BO. Ó, pensa o seguinte, hoje o que vale mais é o seu sono. Hoje você tem um plano no Agência Sem BO que custa menos de R$4 por dia, usando o cupom Só Agentes, e você vai dormir. Tem grupo de network. Se você tiver algum problema jurídico, eles vão te responder. Dúvidas, banco de contratos. E se você fizer um planinho um pouquinho a mais, pagar R$50 a mais, você tem um contrato por mês que ele elabora para você, personalizado, ou ele revisa um contrato. Você está assinando lá coisa que você nem sabe, manda para o Dr. Rodrigo Alvim do Agência Sem BO, beleza? Super parceiro do Só Agentes. Eu sou assinante e eu uso muito. Agora eu tenho contrato, viu? Viu, Osmarzão? Tenho contrato. Só não mando, mas eu tenho contrato. Mas agora tá tudo certo. A Linka, minha amiga Lili, ó, isso aqui é Travel Tech. Sabe o que é Travel Tech? Vou falar pouco da Lili, porque a Lili, por si só, ela já se vende. Travel Tech, ela reúne as 10 maiores empresas de seguro viagem em um portal. Você pode regular sua comissão, você pode comparar, você pode... Ou seja, você não tem que ter um seguro viagem de estimação, porque às vezes o cara está esquiando, às vezes o cara está fazendo esporte, às vezes é melhor idade, às vezes é gestante, e você vai ter um concierge completo na Linka. Fechou? O que mais que nós temos aqui? Eu acho que é o nosso último patrocinador aqui, a América BPO. Osmarzinho, você já ouviu falar da América BPO? América BPO? É uma novidade para mim. É uma novidade, né? América BPO é o seguinte, para você que já tá grandão aí, tá vendendo mais de 100, 150, 200 mil, você que seguiu o conselho dele e entrou no corporativo, tá atendendo, a América BPO é uma central 24 horas. Você terceiriza a sua central 24 horas de atendimento por menos de 1/3 de um colaborador. E aí acabou aquele negócio de você sair correndo no meio do churrasco domingo para emitir bilhete. Acabou esse negócio de você não atender o cara porque você tomou um calmante. Você profissionaliza a sua agência. Eles vão atender no padrão, na sua agência, vão ter as credenciais para resolver, você vai dar as permissões, ou seja, você vai ser maior, você vai mostrar para o teu cliente que você já é uma empresa gigante. Beleza? América BPO. Acho que acabou, né, Belo? Bom, não, tem mais um. Calma, ó, tô cheio de patrocinador, hein? Opera do Grupo ValePay. Não preciso falar muito.
Chega de perder para a OTA, a Opere veio para quebrar isso. Ninguém tem o preço que a Opere tem. A Opere trabalha com valor net e você coloca a sua comissão. Usando o link inteligente da ValePay. Então você pode colocar o hotel, o aéreo, o serviço, o chip, o seguro, tudo num link só e passar na estrutura ValePay. A ValePay é uma empresa que ela é supervisionada pelo Bacen, pelo Banco Central. Então, é mais segurança para você. Beleza? Deixa eu voltar aqui pro meu convidado, senão ele vai dormir aqui. Hoje a gente estava com bastante patrocínio, viu, Osmar? Realmente a gente faz menos aqui. E se Deus quiser, nós vamos ter aí a Resolve aqui no futuro, na nossa tela aí. Conta aí pra gente, cara, a maior situação, o maior problema que vocês resolveram, ou de repente uma celebridade que vocês atenderam que ama vocês. Fala alguma coisa diferente para nós aí. Celebridade, nós temos aí alguma... Não pode falar, né? Não pode falar, mas nós temos aí esse caso de uma pessoa X, né? Bastante importante, que é a agência... Porque assim, ó, tem agência, e isso é importante, Negrinho, falar. Tem agências e agentes de viagem que ele pega um público, né? Só que muitas vezes a exigência daquele público é uma novidade e às vezes é um caminho que ele ainda não andou por lá. Verdade. Então, e às vezes essa agência ela está desamparada, ela não faz parte de ecossistema, ela não está em grupos, ela não está em comunidade. E a Resolve aqui, ela meio que preenche ali essa lacuna. Então, às vezes, a gente... Nesse caso, ele chegou, cara, vocês alugam helicóptero? Aí nós, como é que aluga helicóptero? Vamos entender o que é. Ele falou, a pessoa X vai chegar em Guarulhos, tem que ir para Campinas para pegar um outro voo. Na verdade, ela ia embarcar de Guarulhos, a companhia aérea cancelou o voo, aí teve que comprar um outro em Campinas, e esse trajeto tinha que ser de helicóptero. Então, assim, foi Deus nos acuda. Um salsugueiro absurdo e custo, e ligando, e o cara falando com o piloto do helicóptero, e o piloto já estava voando. E foi uma maluquice. Assim, foi um negócio assim, maluco. Não ganhamos tanto dinheiro com isso, mas foi algo surpreendente. Mas o que mais gastou é energia mesmo, que foi um negócio absurdo e exigiu muito contexto, muito bastidor, muita gente envolvida. Foi um voo para a Sibéria, era um grupo de executivos, e eram 3 executivos fortes e, de repente, tinham que remarcar, antecipar em 2 dias, se eu não me engano, e não tinha voo. Simplesmente não tinha voo. Era 3 companhias aéreas, começava com Latam, ia para uma outra, ia para uma regional, etc. E não tinha voo. A Latam dizia que não tinha como remarcar. Enfim, não tinha jeito. E foi no Dia dos Pais, inclusive eu posso citar o nome dele, que eu falei para ele, que você está no top dos meus atendimentos. Um abraço, Aleph, aí, parceiro. Aleph? O Aleph. Gente? Agente de viagem. E... Bom para trazer aqui? Ele é bom. É bom. Ele tem umas expertises aí que ele pega umas pessoas aí, ele vai para eventos, eventos corporativos e tal. Ele tem umas dicas aí boas. Boa. E é novo, tá? Abriu, a agência dele é nova, tem ele e o irmão dele. A estrutura é legal. São 2 jovens inteligentes. Aí o que ocorre? Ele chegou e falou, cara, não tem voo. Mandaram te procurar, que se você não resolver, ninguém resolve e tal. E fomos ver, realmente não tinha. Só que a gente foi mexendo, Negrinho, era Dia dos Pais. Ele vai lembrar disso. Era Dia dos Pais, eu deixei de sair pro almoço, fiquei até, acho que nós resolvemos aí umas 23 horas, assim, a situação para resolver. E assim, a Latam dizia que não dava, não tinha voo no sistema, e com o mesmo bilhete dele nós conseguimos realocar. Ele ia pagar, eu acho que era, 20 e poucos mil, acabou pagando 9 mil e conseguiu resolver tudo assim. E esse
Só de lembrar os bastidores me dá um arrepio, mas foi algo assim que fora da curva pra gente, o desafio. Resolveu mesmo. Resolvemos. Aí tem a questão da bagagem da Finlândia, que também foi algo fora da curva, né? Nem no próprio sistema da companhia constava, nós já sabíamos onde estava. Então, agora vai dizer, como é que consegue? É claro que quem está vendo vai dizer assim, como consegue isso, Osmar? Né? Como consegue isso? Então, como eu falei no início, eu nunca fui de quatro paredes, eu sempre fui de articulações, de contatos. Isso. Tudo é conexões. Tudo é conexões. Você vai expondo uma situação, vai chegando, e no final, com a experiência, você já sabe já. Você chega para mim, você fala uma coisa, ou as meninas já sabem projetar já os caminhos, como fazer. Então, é basicamente isso. Tô de cara com você aqui, meu. Você é um mago do turismo, né? Um dos meus apelidos, o teu Pedro Carioca, um abraço, ele me chama de mago. Mago? Ele chama de mago. É o arquétipo do mago. Ele é mago, é mestre, é ninja. E diz uma coisa, onde que você hoje, o que você faz nas suas... Quando você tá de bobeira, assim, tá querendo melhorar o seu negócio, tá querendo ver coisas novas, onde você tá consumindo conteúdo? O que você tá vendo? Podcast, série, livro? Como que você consome esse conteúdo para melhorar a sua empresa hoje? Olha, por incrível que pareça, é muita IA, muito chat GPT. É mesmo? Você assina o pago lá? Assina o pago. É um negócio absurdo, assusta. Eu já teve situações de eu fazer lá eu fiz uma pergunta, né? Eu tava lá, eu disse, quem é o Osmar? Aí ele, blá, 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 blá. Eu lhe juro, eu fechei a tampa do notebook e me afastei do susto que eu tomei. Você perguntou quem era você. Eu me assustei. Eu sabia tudo. Não, ele falou ali uma biografia. Eu digo, cara, isso tem microfone aqui, não pode, não é possível. É anormal. O chat GPT, ele é anormal. Então, você sabendo conduzi-lo, educá-lo, vale a pena você educá-lo, você tem uma importante ferramenta. Além disso, podcast, né? Se eu quero algo mais imediatista, ChatGPT. Se eu quero... eu estou ali, podcast, alguns vídeos de treinamento, algumas leituras. Tem alguém que você destaca, assim, quem que você tem acompanhado bastante? Tipo, Flávio Augusto da vida, um Joel J, um cara fora da curva, aí, fora da cena? Quem que você... Tem alguém que vem na cabeça agora ou não? Cara, tem sim. Essas pessoas que estão aí em evidência, né? Tem uma escritora, que ela me fugiu o nome dela, é filósofa, é Maria Helena alguma coisa. Depois a gente acha e depois você lembra de Maria Helena alguma coisa. A gente põe na descrição aqui. Eu assim, ó, Negrinho, eu tô aqui em 30 segundos que a pessoa tá falando, ela me chama atenção ou não. Se ela tá falando coisa óbvia ou não. Essa Maria Helena Rinaldi, uma coisa assim, em 30 segundos ela fez eu parar o carro para poder tentar entender quem ela, e pesquisei, busquei, e assim, me apaixonei pelo conteúdo dela. Vou deixar aqui agora. É bem interessante. Ela tem um canal? O que é? Ela tem um canal no YouTube, é uma professora, filósofa, e ela faz umas abordagens aí diferenciadas no campo da filosofia, não é só filosofia. Então, ela me chamou a atenção pelo nível intelectual dela. Show de bola. E assim, a inteligência, ela é afrodisíaca. A inteligência, ela é fantástica. Você tá começando a consumir o conteúdo da filósofa. Bota aí, Bela. Osmar Costa, a inteligência é afrodisíaca. Não, mas o cara tá enjoado. Belão, quanto tempo nós temos de gravação? 5-8? Bicho, esse cara fala demais, hein, bicho? Passou. Voou, rapaz, o tempo. Você tem que voltar aqui pra falar. Cara, quem quiser achar a Resolve Aqui, eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Certo, tem o Instagram aí, a Resolve Aqui, _ aéreo, né? E lá, clica na página, segue, e alguém vai te chamar no direct,
vai ver se você é realmente agente de viagem e, se for, vai te convidar para participar da nossa comunidade. A nossa comunidade ela é extremamente importante, porque ela é uma ferramenta ali de informação, né, e de acesso. Né? Às vezes você está ali, você diz, olha, como é que eu faço isso? E você vai ter uma resposta. É uma mentoria ali leve e sem custo. Entendi. E aí, esse lance é muito legal. Você coloca o cara num grupo de WhatsApp, né? Sim. Essa comunidade é no WhatsApp. E aí ele também ele fica vendo as dúvidas do dia a dia. Isso. Do dia a dia, para ele até mesmo entender o que está acontecendo, qual que é o problema que ele pode ter. Então, é o que você falou, é uma mentoria, é um curso gratuito. É, uma mentoria. E também, às vezes, ele tem a dúvida. Diz, olha, eu preciso disso e disso e tal. Ele vai no PV, ele chama alguém, olha, vocês conseguem fazer isso e tal. E a gente pega na mão desse agente. Negrini, uns números nossos aí. Em menos de um ano, nós tivemos até semana passada, até 10 dias atrás, 3.647 chamados. Desses 3.647 chamados, nós tivemos um pouco mais de 2.000 tratativas resolvidas. Então, são mais de 2.000 situações que nós resolvemos a questão do agente de viagem. É um número fantástico, que nos orgulha, é um número assim que eu olho para as meninas assim, me enche de orgulho e demonstra o potencial e a ferramenta que a Resolve Aqui é hoje. E assim, fora a questão das orientações. Tem muita gente que chega e diz, olha, eu preciso fazer isso. E as meninas já dizem, não, olha, você consegue fazer isso de forma simples. Dá para fazer isso? Dá para fazer pelo app e tal. Aí a pessoa muitas vezes não sabia e nós orientamos e acaba fidelizando, porque a pessoa se sente confortável, se sente segura em fazer as tratativas ali. Que bacana, cara, que bacana. E você falou uma coisa legal, 3.000 atendimentos, a gente resolveu a maioria, mas também é importante dizer que você é uma empresa que roda respeitando as regras dos parceiros e dos fornecedores. Então, não é 100% dos casos que você vai... A maioria mas tem alguma coisa... Porque também, senão a gente vem aqui, mais ou menos, falar, a gente faz milagre, a gente resolve tudo, a gente é isso, aquilo. Então, o agente de viagem ele tem que passar a situação, vocês vão analisar e vão dar o diagnóstico para ele. E também vai da situação de que o agente não vai dar continuidade à tratativa. É isso. Né? Por questão de valor, por questão de... entendi. Não é só que você não resolveu. Não. Nem é que você não resolveu. Ele não quis continuar. Algum não quis dar prosseguimento. Fechou. Meu irmão, obrigado pelo papo. Foi incrível aqui saber um pouquinho mais da sua história aí. Agora você tem que levar a galera lá para Manaus. Vamos sim. Te agradecer e as portas aqui do Só Agente estão sempre abertas. Você trazendo novidade aqui, comunica a gente que a gente passa para a turma aqui, beleza? Beleza, Negrinho? Obrigado pela oportunidade, obrigado por ser vitrine e estamos aí. Em breve a gente vai tocar outros projetos aí. Show de bola, galera. Esse foi mais um Só Agentes Cast, feito com muito amor e carinho. Estamos de volta na próxima quinta-feira. Espero que você tenha gostado. E você conhece aqui o Osmar, conhece o Negrini, quer dar uma moral pra gente? Só deixar um comentário aqui, só mandar esse vídeo pra alguém. Ajuda a gente a levar essa informação pro Brasil todo, beleza? Tamo junto, galera. Esse foi Só Agentes Cast. Um abraço. Valeu, Osmarzito!